Pai, em vez daquela esposa velha e ultrapassada, eu trouxe a minha verdadeira parceira. Vamos, receba a reverência da sua nova nora. É maior que... No dia da festa de 78 anos do meu sogro, com dezenas de parentes reunidos, meu marido me tratou como lixo após 32 anos de dedicação exaustiva e me apresentou sua jovem amante coberta de grifes. No momento em que a amante, com um sorriso de vitória, se preparava para fazer uma grande reverência, é maior que pá. Meu sogro, sentado na cabeceira da mesa, bateu com tanta força que a mesa de jantar tremeu e rosnou com uma voz gélida. Antes de começarmos, sua curtida, inscrição e notificação gratuita são uma grande força para uma vida cor-de-rosa. Deixe um comentário dizendo de onde você está nos ouvindo. Agora vamos começar a história. As estrelas da madrugada ainda nem haviam se apagado em uma hora fria, quando vento úmido da garoa de inverno soprava pelo canteiro de obras. Helena estava parada no meio da construção, onde a poeira de cimento pairava no ar, analisando meticulosamente uma grossa planta de construção, vestindo um macacão de trabalho surrado e um colete de segurança fluorescente. Grossas gotas de suor se formavam em sua testa. O mestre de obra se aproximou, segurando cuidadosamente com as duas mãos um copo de isopor de onde saía vapor. Ele se curvou ligeiramente e disse com respeito: Dona Helena, com um tempo tão ruim como este, a senhora não vai descansar lá dentro? Já chegou tão cedo de novo? Helena, sem tirar os olhos da planta, pegou o copo e respondeu: Já disse para não me chamar de Dona Helena. Me chame de diretora. No trabalho, por favor, usem os cargos. O mestre de obras sorriu, sem graça, e acenou vigorosamente com a cabeça. Helena, com suas luvas sujas de terra, apontou para um ponto na planta e falou novamente. E hoje de manhã, na hora que o vergalhão chegar, quero que a contagem do material seja feita com precisão. Mantenham o foco total, entenderam? Helena, 32 anos atrás, casou-se com o filho mais velho de uma família rica, vinda de uma família humilde. No lugar de seu marido incompetente, foi ela a verdadeira protagonista que salvou a empresa. Todos os dias, pontualmente às 5 da manhã, seu antigo hábito era ser a primeira a chegar na obra e inspecionar cada canto. Foi puramente seu esforço, suor e sangue que transformaram a construtora, que estava à beira da falência e atolada em dívidas, na empresa sólida e lucrativa que é hoje. Os rudes trabalhadores da construção e os funcionários da empresa respeitavam e seguiam sinceramente Helena, que percorria as obras com o rosto sem maquiagem. Na mesma hora, em um lounge VIP de uma das lojas de grife mais caras do shopping, JK Iguatemi, em São Paulo, um cenário completamente diferente se desenrolava. Ricardo Almeida estava reclinado profundamente em um sofá de couro macio, com as pernas cruzadas e um ar arrogante. Ao seu lado, Larissa, uma jovem de traços chamativos e exuberantes, agarrava-se firmemente ao seu braço, falando com uma voz manhosa. Uma funcionária, usando luvas de algodão brancas, colocou cuidadosamente sobre a mesa uma bolsa de couro de crocodilo de edição limitada que custava dezenas de milhares de reais. Os olhos de Larissa brilharam enquanto ela acariciava a superfície lisa da bolsa e, esfregando o rosto no ombro de Ricardo, exclamou de forma exagerada: Amor, você vai mesmo me dar isso de presente? Ricardo tirou o cartão corporativo da carteira e o jogou com arrogância para a funcionária, respondendo: Se a minha Larissa gostou, é claro que temos que comprar agora mesmo. A funcionária pegou o cartão com as duas mãos, curvou-se profundamente e saiu do lounge para processar o pagamento. Larissa encostou a cabeça no ombro largo de Ricardo e, fazendo biquinho com seus lábios vermelhos, disse: Você é o melhor, amor. Mas quando você vai se divorciar daquela velha, hein? Ricardo abraçou a cintura fina de Larissa e disse em voz alta e confiante: Não se preocupe.
Eu já desviei um bom dinheiro da empresa para um caixa 2 bem gordo. Larissa cutucou levemente o peito de Ricardo com o dedo, fazendo manha. Eu quero poder estar ao seu lado com orgulho, ser a verdadeira dona desta empresa. Entende? Ricardo sempre sentiu um profundo complexo de inferioridade em relação à sua esposa, que possuía uma habilidade de gestão excepcional. Acreditando apenas em sua linhagem como filho mais velho, ele considerava a empresa sua propriedade e vivia uma vida de libertinagem. Longe dos olhos da esposa, Ricardo superfaturava o custo de materiais essenciais e criou secretamente uma empresa de fachada que só existia no papel. Usando um método meticuloso de contabilidade dupla, ele desviou secretamente a enorme quantia de 10 milhões de reais dos fundos da empresa. O dinheiro desviado foi totalmente transferido para uma conta de laranja em nome de Larissa, sendo esbanjado na compra de uma mansão de luxo e na manutenção de carros importados, sem deixar rastros. Bem depois da hora do almoço, após terminar seu trabalho na obra, Helena tirou o excesso de poeira e dirigiu-se apressadamente para a mansão de seu sogro. Era dia de acompanhar o Dr. Arthur Almeida, conhecido por sua rigidez de tigre, em seu check-up médico regular. Dr. Arthur estava sentado em uma poltrona na ampla sala de estar, com uma postura impecável, lendo um jornal de economia com um olhar penetrante. Helena, usando um avental na cozinha, trouxe uma xícara de café quente em uma bandeja. Com as mãos postas de forma recatada, ela colocou a xícara cuidadosamente na mesinha em frente a ele e disse: Pai, tome o café enquanto está quente e vamos nos preparar para ir ao hospital. Dr. Arthur desviou os olhos do jornal e observou em silêncio o macacão de trabalho surrado de Helena e suas mãos calejadas. Ele pegou a xícara, tomou um gole lento e perguntou com sua voz grave e rude: Você já está ocupada até o pescoço com o trabalho na empresa? Por que ainda se dá o trabalho de cuidar de um velho como eu para ir ao hospital? Helena escondeu com esforço uma expressão amarga e com um sorriso suave nos lábios respondeu: Cuidar do senhor é meu dever como nora. Não se preocupe com nada, apenas vista um casaco e vamos. Dr. Arthur estalou a língua e, colocando a xícara na mesa com um barulho seco, disse: Aquele imprestável do Ricardo sabe muito bem que o pai dele vai ao médico hoje, mas nem sequer dá as caras. Onde diabos ele se meteu? Helena, para justificar a ausência de Ricardo, apressou-se em inventar uma desculpa. Ele anda muito ocupado ultimamente pesquisando novos negócios. Deve estar atrasado por causa de reuniões importantes com pessoas de fora. Dr. Arthur sabia, melhor do que ninguém naquela casa, da dedicação e do sacrifício de sua nora. Os rumores vergonhosos de que seu filho andava por aí com uma mulher mais jovem já haviam chegado aos seus ouvidos há muito tempo. Engolindo a raiva imensa que fervia dentro dele, Dr. Arthur não demonstrou nada. Na frente de Helena, depois de garantir que a consulta médica fosse concluída com atenção e de deixar Dr. Arthur confortavelmente de volta em sua mansão, Helena, sem um momento para descansar, voltou para a empresa. Sozinho na mansão vazia, após a partida de Helena, Dr. Arthur entrou em seu escritório com passos pesados. Ele tirou um celular antigo do bolso, pressionou um número de descagem rápida e fez uma ligação silenciosa para alguém. Assim que a chamada foi atendida, ele olhou para fora da janela e deu ordens com uma voz fria e decidida. Detetive Kimura, investigue a mulher com quem meu filho anda se encontrando. Quero que você cave fundo até descobrir o último podre dela. Após ouvir uma resposta curta do outro lado da linha, Dr. Arthur acrescentou: E diga ao doutor, Chu fará auditar imediatamente todos os livros contábeis da empresa. Quero que ele verifique se há algum buraco no fluxo de caixa. Dr. Arthur cerrou o punho e disse com força: Investiguem de forma impecável, para que nenhum rato escape e coloquem o relatório na minha mesa. Ele desligou o telefone e, passando a mão por suas rugas profundas, soltou um suspiro longo e pesado.
para proteger a empresa que construiu com o suor de uma vida inteira e sua nora, que o tratava como verdadeiro pai, Dr. Arthur decidiu desembainhar a espada. Com seu instinto de empresário veterano, ele já havia percebido que havia uma pequena fissura surgindo no fluxo de caixa da empresa. Alguns dias depois, por volta da hora do almoço, Ricardo e Helena se encontraram cara a cara no movimentado lobby do primeiro andar da empresa. Enquanto Helena suava na obra, Ricardo apareceu vestindo um terno de grife caríssimo, feito sob medida. Com o cabelo brilhando de gel, ele caminhava assobiando com um ar despreocupado. Helena, com o rosto zangado, parou na frente dele e o questionou com uma voz aguda: "Você não dormiu em casa de novo ontem. O que diabos você anda fazendo por aí?" Ricardo franziu a testa, irritado, e olhou Helena de cima a baixo. Helena apertou a pasta de documentos que segurava e perguntou novamente, com a voz mais alta: "Preciso da sua assinatura de diretor nos documentos de pagamento dos materiais. Você some, desliga o celular." "Que tipo de pensamento é esse?" Ricardo deu uma risadinha, apoiou-se em uma perna e respondeu com um tom zombeteiro: "O dono da empresa, que pensa no quadro geral, precisa se preocupar com pedacinhos de papel como esses?" Helena, incrédula, soltou um suspiro e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. "Na obra, os trabalhadores estão de braços cruzados porque não tem material. E você vem falar de quadro geral?" Ricardo, perdendo a paciência, empurrou o ombro de Helena com força e gritou: "Dê um jeito você mesma de assinar isso e resolver. Eu tenho uma reunião importantíssima com o cliente agora, então saia da minha frente." Antes mesmo que Helena pudesse terminar de falar, ele se virou bruscamente e saiu pela porta giratória. Helena esfregou o ombro que fora empurrado e olhou com ressentimento para as costas descaradas de Ricardo que se distanciavam. Mas o lugar para onde Ricardo se dirigia apressadamente não era, de forma alguma, uma reunião importante com o cliente. Era o restaurante francês do hotel mais luxuoso da cidade, que ele havia reservado com um mês de antecedência para desfrutar de um encontro secreto com Larissa. No salão privado mais reservado do restaurante, Ricardo e Larissa brindavam com taças de champanhe caro, rindo alegremente. Larissa tomou um gole elegante do champanhe, acariciou suavemente as costas da mão de Ricardo e disse com uma voz cheia de afetação: "Amor, você não esqueceu que a gente ia para Paris no mês que vem, né? Já reservou tudo direitinho, certo?" Ricardo segurou a mão branca de Larissa com firmeza e com um olhar sedutor respondeu: "Claro que sim. Se a minha linda Larissa quer tanto ir, eu esvazio a conta da empresa, mas te levo de qualquer jeito." Larissa riu alto, satisfeita, e se aninhou nos braços de Ricardo. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela e acrescentou, com um ar de superioridade: "Vamos para Paris e ter um tempo só nosso, espetacular e inesquecível." Ricardo estava gastando o dinheiro que sua esposa ganhava com suor e sangue no chão frio de cimento para comprar a afeição de Larissa, como se não houvesse amanhã. Suas ações tolas e terríveis começaram lentamente a abrir um buraco fatal e gigantesco na saúde financeira da sólida empresa. Entre os funcionários, começaram a circular rumores sinistros sobre as frequentes ausências de Ricardo e a origem suspeita de seus gastos. Naquela noite, Helena terminou todo o trabalho com a pilha de documentos para pagamento e só voltou para casa exausta à tarde da noite. Sobre a mesa da cozinha escura, a feijoada que ela havia preparado com tanto carinho de madrugada estava fria e intocada. Helena, completamente esgotada, se jogou no sofá da sala e fechou os olhos com força. Os últimos 32 anos de sua vida, dedicados tolamente apenas ao sogro, ao marido e à empresa, a inundaram com um vazio infinito. Mas Helena ainda nem sequer imaginava a profundidade da traição cruel de seu marido e a magnitude de seu desvio de dinheiro. Ela apenas se agarrava à vã esperança de que um dia ele amadureceria e voltaria para casa. E continuava a ocupar seu lugar em silêncio. Naquele momento, no escritório silencioso de Dr. Arthur,
Uma tensão pré-tempestade pairava no ar. Diante do rosto sério de Dr. Arthur, o Dr. Mendes e o detetive Kimura estavam sentados lado a lado, com expressões extremamente graves e pesadas. O detetive Kimura abriu sua pasta preta, retirou 2 envelopes pardos e grossos e os colocou sobre a mesa de Dr. Arthur, falando com voz pesada. Senhor presidente, os resultados da investigação que o senhor secretamente ordenou nos últimos 3 meses finalmente chegaram. Dr. Arthur prendeu a respiração, observando os lábios do detetive, que engoliu em seco, e continuou. Reunimos provas inequívocas de que o diretor Ricardo desviou 10 milhões de reais dos fundos da construtora e transferiu o valor integralmente para uma conta de laranja em nome de sua amante. Dr. Arthur, com as mãos enrugadas, trêmulas, pegou os envelopes e, ajustando os óculos, começou a examinar a pilha de documentos meticulosamente. O primeiro envelope continha os detalhes da contabilidade dupla que Ricardo havia forjado e o rastro da lavagem de dinheiro através da empresa de fachada. O segundo envelope estava repleto de extratos de cartão de crédito, mostrando dezenas de milhares de reais em compras de luxo, feitas em nome de Larissa, com a origem dos fundos para a compra de imóveis destacada em vermelho. Enquanto o Dr. Arthur examinava os documentos, sua testa se franziu profundamente e seu rosto começou a ficar vermelho de raiva. O Dr. Mendes apontou para uma página do documento com o dedo e acrescentou, cautelosamente, Senhor Presidente, e não é só isso. Confirmamos que o diretor Ricardo já havia preparado secretamente uma petição de divórcio para expulsar a diretora Helena da empresa sem um centavo. A pilha de documentos que Dr. Arthur segurava caiu de sua mão, pesada, sobre a mesa. Seus olhos penetrantes arderam com uma fúria incontrolável e o ar no escritório tornou-se gelado e pesado como uma pedra de gelo. Ele cerrou o punho com tanta força que a mesa pareceu que ia quebrar e seu corpo tremia, enquanto ele murmurava com uma voz baixa e feroz. Apesar de ser o filho que eu gerei, esse desgraçado enlouqueceu de vez. Dr. Arthur levantou-se de um salto e, olhando para o céu escuro da noite, rosnou como uma fera. Enquanto eu estiver vivo, ele jamais expulsará minha preciosa nora desta casa. O Dr. Mendes e o detetive Kimura, oprimidos pela imensa autoridade que emanava de Dr. Arthur, mal conseguiam respirar e baixaram a cabeça. Dr. Arthur virou-se, olhou para os dois alternadamente e declarou friamente, como se estivesse proferindo uma sentença de morte. Eu mesmo, com as minhas próprias mãos, vou eliminar completamente esse lixo sujo e ingrato. Dr. Arthur fechou os olhos e pensou no dia da festa de seu 78 grau aniversário que se aproximava. Ele decidiu firmemente em sua mente que aquele dia de festa glamouroso, com toda a família reunida, seria o dia perfeito para extirpar o tumor podre. 3 meses se passaram pesadamente desde que a ordem secreta de Dr. Arthur fora dada. No espaçoso escritório de Dr. Arthur, apenas um silêncio sufocante pairava. O Dr. Mendes e o detetive Kimura estavam sentados lado a lado em frente à mesa do escritório, com expressões sérias. O detetive Kimura abriu sua pasta com cuidado e colocou uma pilha grossa de documentos sobre a mesa de Dr. Arthur. Ele engoliu em seco e começou a falar cautelosamente. Senhor presidente, nos últimos 3 meses, investigamos minuciosamente os passos do diretor Ricardo e de Larissa. Dr. Arthur encarou a pilha de documentos com seus olhos de tigre penetrantes. Com a mão trêmula, ele virou a primeira página do documento e perguntou em voz baixa: certo, que tipo de barbaridade meu filho andou fazendo na empresa? O Dr. Mendes ajustou os óculos e respondeu com uma voz grave. O diretor Ricardo criou uma empresa de fachada e superfaturou o custo dos materiais, desviando um total de 10 milhões de reais. Os olhos de Dr. Arthur se arregalaram e ele começou a virar as páginas dos documentos cada vez mais rápido. O Dr. Mendes apontou para uma página do documento com o dedo e acrescentou:
Os fundos desviados foram, sem exceção, integralmente transferidos para a conta de laranja de Larissa. Dr. Arthur cerrou o punho e bateu na mesa com força, explodindo de raiva. Esse desgraçado, então ele estava roubando os pilares da empresa que a esposa dele construiu com sangue e suor? O detetive Kimura pegou outro envelope pardo, empurrou-o na direção de Dr. Arthur e disse: Senhor presidente, há um fato muito mais chocante contido neste documento. Dr. Arthur, respirando com dificuldade, rasgou o envelope e verificou seu conteúdo. Dentro havia registros de julgamentos anteriores de Larissa e fotos de sua detenção na prisão. O detetive Kimura, com o rosto sério, começou a relatar o passado sujo de Larissa em detalhes. Larissa, no passado, já se aproximou intencionalmente de 3 homens casados, destruiu suas famílias e extorquiu grandes somas de dinheiro. Ela é uma golpista profissional com antecedentes criminais. Dr. Arthur, lendo sobre os golpes de Larissa nos documentos, tremeu de raiva. Meu filho não sabe distinguir o certo do errado. Estava sendo enganado por uma vigarista terrível como essa. O Dr. Mendes virou a última página do documento e deu o golpe final. O diretor Ricardo usou o dinheiro desviado para comprar uma mansão de luxo para Larissa e já havia preparado secretamente uma petição de divórcio para expulsar a diretora Helena. Dr. Arthur jogou os documentos no chão e gritou tão alto que o escritório tremeu. Que ingrato desgraçado! Prendam esse lixo na cadeia agora mesmo. O Dr. Mendes, assustado, levantou-se e segurou o braço de Dr. Arthur com urgência para detê-lo. Senhor presidente, acalme-se e ouça o que tenho a dizer até o fim. Dr. Arthur, com os olhos injetados de sangue, encarou o Dr. Mendes, respirando com dificuldade. O Dr. Mendes, com uma atitude calma, fez Dr. Arthur sentar-se no sofá e continuou a falar suavemente. Este fim de semana é o dia da festa de aniversário do Senhor, não é? O Dr. Mendes baixou a voz e fez uma proposta secreta. O melhor método de punição será expor todos os seus crimes na frente de todos os parentes e diretores da empresa que estarão reunidos naquele dia. Dr. Arthur, ouvindo as palavras do Dr. Mendes, controlou sua respiração ofegante e acenou lentamente com a cabeça. Certo? Para proteger minha preciosa nora, este pai terá que armar um palco grande e implacável. Os olhos de Dr. Arthur brilharam mais frios e afiados do que nunca. Enquanto ele começava a afiar a lâmina de sua vingança, na mesma hora, dentro de uma mansão de luxo em um condomínio fechado, uma música doce e suave tocava. Ricardo e Larissa estavam deitados profundamente no sofá da sala, vestindo apenas roupões de seda. Sobre a mesa, uma garrafa de champanhe de milhares de reais, paga com o dinheiro da empresa, estava vazia. Larissa se aninhou nos braços de Ricardo como uma serpente e, com uma voz cheia de manha, disse: Amor, este fim de semana é a festa de aniversário do seu pai. Certo? Ricardo beliscou levemente a ponta do nariz de Larissa e respondeu com arrogância. E tranquilidade, claro que sim. Aquele evento glamouroso, com toda a família reunida, será o palco perfeito para sua estreia oficial. Larissa regalou os olhos e, acariciando o peito de Ricardo, expressou uma preocupação fingida. Mas, querendo ou não, é o aniversário do meu sogro. Se eu aparecer assim de repente, sem avisar, ele não vai ficar muito bravo. Ricardo deu uma risadinha e bebeu o resto do champanhe de um só gole. Meu pai pode ser assustador como um tigre, mas no fundo ele é só um velho que amolece na frente do próprio sangue. Ricardo acariciou suavemente a bochecha corada de Larissa e continuou com uma voz confiante. Assim que eu expulsar aquela velha e sem graça da Helena e te apresentar como a nova nora, meu pai não terá escolha a não ser aceitar. Larissa, exultante por dentro, envolveu firmemente os braços no pescoço de Ricardo. Meu amor realmente pensou em tudo. Você é o homem mais incrível do mundo.
Ricardo riu alto, abraçou os ombros de Larissa com força e ergueu o queixo. Quem você acha que eu sou? Sou Ricardo Almeida, o único filho mais velho que herdará esta gigantesca construtora. Ricardo estava profundamente imerso em sua própria fantasia delirante, planejando como esmagar cruelmente sua esposa, Helena. Os dois, sem a menor ideia de que a lâmina fria de seu sogro se aproximava lentamente de seus pescoços, brindaram um ao outro. 2 dias antes da festa de aniversário, o céu da madrugada ainda estava iluminado por um luar fraco. Helena, antes mesmo do amanhecer, vestiu um casaco grosso e foi para o mercado municipal. Com uma grande sacola de compras na mão, ela caminhava sem parar pelo chão molhado do mercado. O vendedor de sua barraca de frutos do mar favorita viu e, acenando com a mão, enluvada de borracha, a cumprimentou alegremente. Nossa, dona diretora, veio pessoalmente a esta hora tão cedo? O vendedor pegou o maior e mais fresco camarão do tanque e gritou com entusiasmo. Eu sabia que a senhora vinha hoje, então já separei os melhores para a senhora. Helena tocou a casca firme dos camarões e, com um sorriso caloroso e radiante nos lábios, disse: É que este fim de semana é o aniversário do meu sogro. O vendedor, enquanto embalava cuidadosamente os camarões em uma caixa, fez um sinal de positivo com o polegar. Com uma nora que enfrenta o vento da madrugada para comprar os ingredientes, não tem como o sogro não amá-la. Helena tirou dinheiro de sua carteira grossa e o entregou diretamente na mão do vendedor, respondendo: Meu sogro tem um paladar muito exigente, então eu fico mais tranquila vindo escolher pessoalmente. Helena colocou a caixa pesada de frutos do mar no porta-malas do carro e foi direto para um açougue de luxo. Somente depois de comprar a melhor costela e carne para o churrasco, enchendo as 2 mãos, ela voltou para casa com passos pesados. Helena, sem a menor suspeita da trama sórdida e da traição suja de seu marido, Ricardo pensava apenas em como deixar seu sogro feliz. Assim que chegou em casa, ela mal tirou o casaco e foi direto para a ampla cozinha. Helena passou o dia inteiro preparando a costela, tirando o sangue com cuidado e picando finamente os ingredientes coloridos para a salada, suando em bicas. Na noite anterior à festa, na imponente mansão de Dr. Arthur, um silêncio pesado, como o que precede uma tempestade, pairava no ar. Dr. Arthur fechou todas as cortinas blackout de seu escritório e chamou o Dr. Mendes novamente em silêncio. O Dr. Mendes abriu sua pasta preta e colocou cuidadosamente sobre a mesa vazia de Dr. Arthur um documento impecavelmente organizado. Ele ajeitou a gravata e, com uma voz tensa, começou a falar: Senhor Presidente, conforme suas instruções, preparei os documentos legais para a doação à diretora Helena. Estão todos prontos. Dr. Arthur pegou seus óculos de leitura do estojo, colocou-os na ponta do nariz e começou a ler o conteúdo do documento, palavra por palavra, com cuidado. Na primeira página do documento estava claramente especificado que a propriedade de um apartamento de luxo no bairro dos Jardins, avaliado em 25 milhões de reais, e em nome de Dr. Arthur, seria transferida incondicionalmente para Helena. Ao virar a página seguinte, estava claramente escrito que a totalidade de suas 40% de participação acionária na construtora seria doada a Helena. Dr. Arthur abriu a gaveta e pegou seu pesado carimbo pessoal, feito de jade. Pressionando o carimbo na almofada de tinta vermelha, ele disse com uma voz firme e determinada: Antes que meu filho maluco destrua completamente a empresa, preciso transferir toda a autoridade para a verdadeira coluna desta família, a Helena. Dr. Arthur carimbou a última página do documento sem hesitação, com tanta força que o som ecoou. O Dr. Mendes pegou o documento carimbado, colocou em um envelope e disse com uma expressão séria: A queixa-crime, contendo todas as provas do desvio de dinheiro do diretor Ricardo, também já foi completamente redigida. Dr. Arthur tirou os óculos e, batendo os dedos na mesa, rosnou friamente. Amanhã, na festa de aniversário, vou acabar com a raça dele. Na segunda-feira de manhã, entregue a queixa ao Ministério Público.
O Dr. Mendes curvou-se profundamente, expressando sua obediência à ordem estrita de Dr. Arthur. Dr. Arthur havia construído uma barreira de defesa completa e meticulosa para nomear sua nora, com quem não compartilhava uma gota de sangue, como a única herdeira da empresa, em vez de seu filho. Em seu coração, a dedicação de 32 anos de sua nora, que havia protegido a família, valia centenas de vezes mais do que os laços de Song. O dia da batalha, o dia da festa de aniversário, amanheceu e um salão de beleza VIP de luxo em São Paulo estava movimentado desde cedo. Larissa estava sentada arrogantemente numa cadeira de cabeleireiro macia, recebendo uma maquiagem e um penteado que custavam milhares de reais. Olhando para seus traços exuberantes no espelho, ela ergueu o queixo com arrogância. A dona do salão, enquanto prendia cuidadosamente uma presilha de joias em seu cabelo, a elogiou. Nossa senhora, hoje você está deslumbrante, parece uma rainha. Larissa sorriu com satisfação, com o canto dos lábios. É que hoje eu sou a protagonista de um evento familiar muito importante. Larissa vestiu um vestido de seda de alta costura, com um brilho sutil, completamente embriagada por sua própria beleza. Ela estava profundamente imersa na doce ilusão de que hoje seria reconhecida por seu sogro e se tornaria a poderosa matriarca de uma gigantesca construtora. No estacionamento do salão, Ricardo, vestindo um terno italiano sob medida, esperava por Larissa, encostado em seu carro importado. Assim que Larissa abriu a porta do salão e saiu com passos leves, Ricardo exclamou de alegria e agarrou suas mãos. Meu amor, você parece um anjo que caiu do céu hoje. Ninguém reclamaria se eu te desse o lugar de dona da casa agora mesmo. Larissa deu um tapinha no peito largo de Ricardo e piscou para ele como uma raposa. Amor, quando aquela caipira for expulsa hoje, não deveríamos tirar uma foto dela chorando no chão? Ricardo riu alto, abraçou a cintura de Larissa e abriu a porta do passageiro para ela com gentileza. Ver a mulher que passou 32 anos só me servindo ser expulsa, sem nada vai ser um alívio para todo o estresse acumulado. Ricardo, sem um pingo de culpa pela esposa que sacrificou sua vida inteira, sorria arrogantemente, pensando apenas em começar uma nova vida glamourosa com Larissa. Ele entrou no banco do motorista e, acelerando ruidosamente pela cidade, pisou fundo no acelerador em direção à casa de seus pais. Na mesma hora, na cozinha da enorme mansão de Dr. Arthur, onde a festa aconteceria, o cheiro de comida caseira e o som de panelas borbulhando enchiam o ar. Helena, com o cabelo preso em um coque arrumado e o avental amarrado com força, enxugava constantemente o suor da testa com a manga. Suas mãos não paravam um segundo, ocupadas preparando a comida da festa para dezenas de parentes e convidados. Helena pegou uma concha grande, provou o caldo de uma panela e sorriu, satisfeita. Felizmente o tempero tá no ponto. Coloquei bastante do que o papai gosta, ele com certeza vai adorar. Helena, para preencher o vazio deixado pelo marido, que não voltava para casa desde o dia anterior e nem sequer atendia suas ligações, movia-se ainda mais apressadamente. Com o som rítmico da faca na tábua de cortar, ela se concentrava inteiramente em preparar uma mesa de festa perfeita. Naquele momento, Dr. Arthur, no quarto principal, olhava-se no espelho de corpo inteiro, vestindo um elegante conjunto de linho azul marinho. Com uma expressão séria, ele abriu uma gaveta e pegou a pilha de documentos que o Dr. Mendes lhe entregara na noite anterior. Naquele envelope estavam a escritura de doação do apartamento de 25 milhões de reais para Helena e o registro criminal sujo de Larissa. Dr. Arthur dobrou o envelope grosso ao meio e o guardou fundo no bolso interno de seu paletó. Seus olhos de tigre penetrantes brilharam intensamente em direção ao seu próprio reflexo no espelho. Hoje, este pai vai intervir pessoalmente e arrancar todas as raízes podres que estão destruindo esta família para proteger minha nora. Dr. Arthur abriu a porta e, apoiando-se em sua bengala, caminhou lentamente para a sala de estar. Ele sentou-se pesadamente na cadeira de honra preparada em frente a um biombo no centro
da sala e começou a esperar silenciosamente pela grande tempestade que se aproximava. Às 11 da manhã, carros de luxo caros começaram a chegar em fila no pátio da imponente mansão do Dr. Arthur Almeida. Dezenas de parentes e os principais diretores da construtora, vindos de várias partes do país, entraram pela porta da frente carregando presentes caros. Os rostos das pessoas reunidas para celebrar o aniversário de Dr. Arthur estavam repletos de sorrisos brilhantes e alegres. Na ampla sala de estar com piso de mármore, uma mesa farta com pratos finos como salpicão e bacalhau já estava posta, tão cheia que parecia que ia quebrar. Helena, vestindo um elegante vestido preto com um avental branco por cima, ia e voltava incansavelmente entre a cozinha e a sala, recebendo os convidados. Grossas gotas de suor se formavam em sua testa, mas seus lábios exibiam um sorriso cheio de orgulho de uma nora que servia seu sogro. Helena, segurando com cuidado uma travessa fumegante de costela assada, colocou-a no centro da mesa onde os parentes estavam sentados, enxugando o suor da testa com as costas da mão. Ela cumprimentou a todos com uma voz simpática e afetuosa. Tia, prima, que bom que vieram de tão longe. Por favor, sentem-se e comam enquanto a comida está quente. A tia levantou-se e segurou com carinho as mãos, ásperas e calejadas de Helena. Olhando para o rosto abatido de Helena com preocupação, ela a elogiou sinceramente. Minha querida, você já se desdobra para cuidar daquela obra pesada desde a madrugada. Como ainda teve tempo de preparar uma mesa tão farta como esta, a prima, ao lado, entregou a Helena uma linda caixa de presente contendo um ginseng caríssimo e acrescentou com uma expressão satisfeita. Se o meu tio Arthur está vivendo como um rei na velhice, é tudo graças a Helena, que protegeu esta família e esta empresa com unhas e dentes por 32 anos. Helena, envergonhada com tantos elogios, baixou a cabeça e respondeu com humildade: Não é nada disso, prima. Eu só fiz o meu dever como nora. Vocês estão me elogiando demais. Todos os parentes, em uníssono, aplaudiram a dedicação extrema de Helena, que salvou a empresa da falência e reergueu a família que estava em perigo. O protagonista da festa, Dr. Arthur, em vez de sua expressão severa de sempre, estava sentado pesadamente na cadeira de honra no centro da sala. Vestindo seu elegante traje de linho, ele trocava cumprimentos com os convidados e sorria de forma contida. No entanto, seus olhos de tigre penetrantes, embora voltados para os convidados, observavam atentamente a grande e pesada porta da frente, que estava fechada. Dr. Arthur sentia com a ponta dos dedos o toque frio do grosso envelope guardado no bolso interno de seu peito. Naquele envelope estavam a escritura de doação do apartamento de 25 milhões de reais para sua nora e o registro dos crimes sujos da amante de seu filho. Por fora, ele fingia desfrutar de uma festa de aniversário pacífica, mas por dentro esperava, prendendo a respiração, pelo tumulto iminente que seu filho causaria ao abrir aquela porta. A atmosfera da festa estava esquentando, e o vinho mais caro enchia as taças, mas o filho mais velho da casa, Ricardo, nem sequer havia aparecido. Quando meio-dia passou, sussurros de estranheza sobre a ausência do filho mais velho começaram a se espalhar pela sala. O tio, sem conseguir mais se conter, tossiu alto e, observando o rosto sério de Dr. Arthur, perguntou com muito cuidado: Meu irmão, numa festa tão importante como seu aniversário, onde diabos o Ricardo se meteu que ainda não apareceu? Como o Dr. Arthur permaneceu em silêncio, com os lábios cerrados, apenas mexendo em sua xícara de chá fria, Helena interveio apressadamente com uma expressão constrangida. Ela forçou um sorriso sem graça para os parentes e começou a justificar a ausência do marido. Ele teve uma reunião de investimento urgente com um cliente muito importante no interior hoje de manhã. O trânsito deve estar um pouco complicado. Helena
sentiu um suor frio escorrer por suas costas e, para evitar os olhares curiosos dos parentes, escondeu-se rapidamente na cozinha. Ela pegou o celular do bolso do avental e ligou insistentemente para o número de Ricardo. Por que ele não atende esse telefone? Até quando vai me deixar louca? Fazer isso logo hoje? Eu realmente não entendo. Helena batia nervosamente na tela do celular, ansiosa, mas do outro lado da linha, apenas a voz fria e mecânica de uma gravação dizia que o celular estava desligado e a chamada seria encaminhada para a caixa postal. Na mesma hora, Ricardo e Larissa estavam sentados tranquilamente em uma mesa, perto da janela de um café sofisticado, a menos de 1 quilômetro da mansão. Larissa, olhando para seu espelho de mão com o logo de uma grife, retocava seu batom vermelho com cuidado e sorria. Amor, a essa altura, a mansão já deve estar cheia daqueles parentes cafonas, comendo, né? Ricardo olhou para seu relógio de luxo de dezenas de milhares de reais com arrogância, cruzou as pernas e sorriu maliciosamente. Com certeza. A essa altura, já devem ter terminado a costela e o clima deve estar no auge. Quando a gente aparecer impecavelmente vestidos, o efeito será bombástico. Larissa inclinou-se sobre a mesa, beliscou levemente o braço forte de Ricardo e fez manha. Meu coração tá quase saindo pela boca de tão nervosa. Mas é certeza, mesmo que hoje vamos expulsar aquela raposa velha e sem um tostão. Ricardo bateu a xícara de café na mesa com um baque e, cobrindo a mão branca de Larissa com as suas, disse em voz alta e presunçosa: não se preocupe com nada. Hoje, na frente de todos os parentes, vou declarar que a verdadeira dona desta casa é você. Larissa, ouvindo a resposta confiante de Ricardo, soltou um suspiro de alívio e expressou uma preocupação falsa e astuta. Mas querendo ou não, é o aniversário do meu sogro. Se eu aparecer assim de repente, sem nem ser apresentada, o velhinho não vai ter um ataque do coração? Ricardo deu uma risadinha e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Larissa com ternura. Meu pai pode ser assustador como um tigre por fora, mas no final, na frente do próprio sangue, ele é só um velho que cede. Ricardo estava firmemente convencido de que, se humilhasse cruelmente sua esposa Helena no meio da festa e a expulsasse, os parentes também ficariam do lado do filho de sangue. Ele acreditava piamente que o controle da empresa e a fortuna de centenas de milhões de reais passariam naturalmente para ele, o único filho, e para sua nova esposa, Larissa. Ricardo levantou-se lentamente, ajeitou seu terno feito sob medida e estendeu a mão para Larissa com formalidade. Acho que já está na hora. Vamos para o nosso grande palco e brilhar como os protagonistas? Larissa agarrou a mão estendida de Ricardo com firmeza e, levantando-se, saiu do café com o sorriso da vitória de quem em breve ocuparia o lugar de dona da casa. Enquanto isso, em contraste com a sala de estar barulhenta da festa, na sala de visita silenciosa no canto do primeiro andar da mansão, uma tensão sufocante pairava no ar. O Dr. Mendes, que havia chegado cedo a pedido de Dr. Arthur, estava sentado sozinho em um sofá de couro macio, observando a situação. O Dr. Mendes abriu a pasta preta que estava sobre seus joelhos e verificou mais uma vez com um olhar penetrante os documentos que provavam o desvio de 20 milhões de reais por Ricardo e os grossos livros de contabilidade dupla. Ao lado da pilha de documentos estavam a queixa-crime preparada para solicitar intervenção da polícia e o pedido de mandado de prisão. O Dr. Mendes pegou o celular do bolso e enviou uma mensagem curta e clara para o chefe da Delegacia de Crimes Financeiros da Polícia Local, delegado, sobre a prisão em flagrante do grande fraudador que mencionei para hoje à tarde. Estarei aguardando meu sinal. Por favor, prepare-se para uma ação rápida. O Dr. Mendes estava totalmente preparado para correr para o meio da sala de estar ao primeiro sinal de Dr. Arthur. Na sala, Helena, depois de recolher os pratos vazios dos parentes, estava arrumando o grande biombo atrás da cadeira de honra de Dr. Arthur.
Ela foi até a cozinha e voltou segurando com muito cuidado um enorme bolo de aniversário de 3 andares com velas acesas. Enquanto os parentes aplaudiam e gritavam de alegria, Helena colocou o bolo perfeitamente no centro da grande mesa de madeira. Helena, mesmo na pior das situações, com o marido Ricardo ainda sem aparecer, estava extremamente preocupada em não perturbar o sogro. Ela olhava com ressentimento para a porta da frente fechada, mas mantinha um sorriso inabalável, cumprindo seu papel de nora impecável. Helena enxugou o suor frio da testa, aproximou-se de Dr. Arthur e sussurrou em seu ouvido com uma voz suave e gentil: Pai, todos já comeram e estão reunidos. Que tal apagar as velas e cortar o bolo? Dr. Arthur acenou com a cabeça em silêncio, com uma expressão séria. Como se estivesse esperando por isso, o tio levantou-se de um salto e ergueu sua taça de champanhe. Ele tossiu alto e, com uma voz que ecoou pela sala cheia de dezenas de pessoas, propôs um brinde. Vamos todos brindar ao 78 grau aniversário do nosso grande patriarca, Dr. Arthur, desejando-lhe muita saúde e paz. Um brinde. No exato momento em que os parentes e diretores da empresa, com expressões radiantes, se levantavam para erguer suas taças e brindar, a pesada porta de ferro da mansão, que estava fechada, se abriu com um estrondo nervoso violento. Instantaneamente, as risadas e a alegria que enchiam a sala cessaram como se tivessem sido cortadas por uma faca, e todos os olhares se voltaram assustados para a porta. O ar da festa, que até um momento atrás era quente, congelou instantaneamente, e um silêncio sufocante e pesado desceu sobre a ampla sala de estar. O som agudo de saltos batendo no chão de mármore começou a ecoar, arrogante e orgulhoso, em direção ao centro da sala. Ricardo, com um ar presunçoso, entrou vestindo seu terno de grife brilhante, com o queixo erguido. Mas o que realmente chocou os parentes não foi a chegada tardia de Ricardo, mas sim a presença da mulher desconhecida que se agarrava firmemente ao seu braço. Larissa pareceu adornada da cabeça aos pés, com um vestido de seda de grife que custava dezenas de milhares de reais e joias de diamante deslumbrantes. Ela entrou com confiança no meio da sala, cheia de dezenas de parentes, exibindo um sorriso malicioso de quem finalmente conquistou o lugar de dona da casa. Helena, que segurava uma taça de champanhe para o brinde, sentiu seu coração despencar ao ver a mulher jovem e exuberante entrando de braços dados com seu marido. Suas mãos trêmulas não conseguiram segurar a taça de champanhe transparente que caiu no chão de mármore com um estrondo. O som agudo do vidro se quebrando ecoou, e estilhaços voaram como facas em todas as direções, enquanto a espuma amarela do champanhe encharcava o tapete caro. Era o som do coração de Helena, a esposa devotada que havia sacrificado 32 anos de sua vida por aquela família e empresa se partindo em 1000 pedaços. O ar da festa, antes cheio do calor de dezenas de pessoas, congelou instantaneamente como uma planície siberiana. O choque, a raiva e a incredulidade de todos se concentraram nos rostos descarados dos dois na porta. O som de alguém engolindo em seco parecia um trovão em meio ao silêncio absoluto e terrível que tomou conta da festa de aniversário. Ricardo passou por Helena, que estava paralisada como uma estátua de pedra no chão de mármore, tratando-a como se fosse invisível. Ele segurou a mão fina de Larissa, que estava adornada com roupas de grife da cabeça aos pés, e atravessou o centro da sala. Ele caminhou com passos firmes até a frente da mesa de honra de seu pai, Dr. Arthur, onde a farta mesa de aniversário estava posta. Dezenas de parentes e os principais diretores da empresa observavam a ação inesperada de Ricardo com olhares chocados. Ricardo, ignorando completamente os olhares cortantes que o cercavam, manteve sua atitude descarada e confiante. Ele envolveu o ombro fino de Larissa com um braço e ergueu o queixo arrogantemente para todos os presentes. Tosse uma vez e, sem nem engolir em seco, declarou em voz alta: Eu sei que todos estão surpresos com esta situação repentina, mas esta linda mulher ao meu lado é a nova senhora que irá liderar nossa família de agora em diante.
Essa foi uma declaração bombástica e terrível, ignorando completamente o coração partido de Helena, a esposa que dedicou 32 anos de sua vida. Ricardo curvou-se arrogantemente para Dr. Arthur e disse, de forma absurda, que a mulher ao seu lado era sua nova nora e que deveria receber seus cumprimentos. Pai, eu perdi minha preciosa juventude vivendo forçadamente com uma pessoa antiquada e ignorante, mas agora finalmente encontrei minha verdadeira parceira. Ricardo segurou a mão de Larissa com mais força e deu um passo à frente, aproximando-se da mesa de honra de Dr. Arthur, uma nova nora, jovem e bonita, que trará sangue novo para nossa família monótona, chegou. Por favor, receba com alegria seus cumprimentos. Assim que a ordem arrogante e insana de Ricardo soou no meio da sala, Larissa ignorou completamente os olhares frios ao seu redor. Ela levantou graciosamente a barra de seu vestido de seda de grife de dezenas de milhares de reais. Com um gesto exagerado e falso, Larissa se inclinou profundamente diante de Dr. Arthur, quase tocando o chão. Pai, estou sendo formalmente apresentada hoje pela primeira vez. De agora em diante vou cuidar muito bem do Ricardo e também do senhor, como se fosse sua própria filha. Helena, que por décadas havia derramado seu suor e sangue por aquela família e sogro, sentiu suas pernas fraquejarem diante da crueldade de Ricardo. Ela caiu de joelhos no tapete, atrás dos cacos da taça de champanhe que havia deixado cair. Lágrimas quentes de traição e humilhação começaram a jorrar de seus olhos como uma cachoeira. O som de seus soluços desesperados, com o rosto coberto pelas mãos, ecoou pesadamente pelo chão da sala. Os parentes mais velhos, vendo a cena deplorável de Helena, não conseguiram conter sua raiva e se levantaram de suas cadeiras. O tio-avô, normalmente uma pessoa calma, apontou o dedo para Ricardo e começou a repreender. Lu, com a voz embargada pela raiva, seu desgraçado Ricardo. Até um animal de rua reconhece quem o alimenta. Como você ousa fazer uma coisa dessas com a esposa que te serviu por 32 anos? A tia, sentada ao lado, também ficou com o rosto vermelho de fúria e atirou a xícara de chá que estava bebendo no chão, na direção de Ricardo e Larissa, gritando: solte a mão dessa vagabunda e peça perdão de joelhos a Helena por esse pecado mortal, agora mesmo. Os gritos e insultos dos parentes ecoaram pela sala e a festa de aniversário, antes alegre, transformou-se instantaneamente em um caos incontrolável. Mas Ricardo não piscou um olho e ainda zombou dos parentes, chamando-os de antiquados. Com arrogância, ele olhou para cada um dos mais velhos e respondeu de forma atrevida e descarada: por que vocês estão se metendo na vida conjugal dos outros, dando palpites onde não foram chamados? Ricardo enfiou as mãos nos bolsos de seu terno e, com um queixo erguido, começou a se gabar de seu plano meticuloso. Eu já contratei um advogado competente e preparei toda a documentação para o divórcio com essa senhora. Já está tudo pronto para ser protocolado no fórum. Ricardo apontou com a ponta de seu sapato, caro para Helena, que estava caída no chão, chorando sem parar, e continuou com uma voz cheia de desprezo. Aquela mulher que viveu como um parasita, sugando a imensa fortuna da nossa família, será expulsa em breve. A troca da dona desta casa é apenas uma questão de tempo. Diante das palavras cruéis e impiedosas de Ricardo, os parentes ficaram sem fala, apenas ofegando e batendo no peito. Larissa, por fora, fingia estar com a cabeça baixa e submissa, mas um sorriso de vitória se formava em seus lábios vermelhos. Ela lançou um olhar de desprezo e superioridade para Helena, que arranhava o chão de mármore com as unhas coberta de lágrimas. Por fora, ela se escondia atrás das costas largas de Ricardo, fingindo estar assustada com os gritos dos parentes. Ao mesmo tempo, cutucava as costas de Ricardo com os dedos, agindo como uma heroína indefesa e elevando a tensão na sala ao máximo. No meio da festa arruinada, a fúria descontrolada de Ricardo não mostrava sinais de parar. Ele se aproximou de Helena,
que tremia sem conseguir levantar a cabeça, e apontou o dedo para ela. Com a voz cheia de desprezo, ele a humilhou, dizendo para ela arrumar suas coisas e sair daquela casa para sempre. Você achou que só porque ajudou meu pai na obra, vestindo aquele macacão velho, se tornaria a verdadeira dona desta grande família? Ricardo bateu no próprio peito com o punho e enfatizou, na frente de dezenas de pessoas, a importância de seu sangue. Com a voz ecoando pela sala, ele gritou, cheio de arrogância: o poderoso controle da nossa empresa que eu construí também passará naturalmente para mim, o único filho de sangue, e para minha nova esposa, Larissa. É a ordem natural das coisas. Ricardo estava completamente imerso em sua própria ilusão, acreditando ser o verdadeiro dono e único herdeiro da empresa. Ele nem sonhava que a prova do seu desvio de 20 milhões de reais já estava sobre a mesa de seu pai. No exato momento em que a sala se transformou em um pandemônio com a fúria de Ricardo e os gritos dos parentes, Dr. Arthur, que estava sentado em silêncio e de olhos fechados na cadeira de honra desde que Ricardo entrou, finalmente se moveu. Ele abriu lentamente suas pálpebras pesadas e ergueu a mão direita, que segurava um pesado talher de prata bem alto sobre a cabeça. Com uma força que desmentia seus 78 anos, ele descarregou todo o seu peso e fúria, batendo o talher com força na mesa de madeira maciça coberta de comida. Pá! Um som ensurdecedor, como um trovão, ecoou pela luxuosa sala de estar de mármore. Uma sopeira de porcelana fina que estava sobre a mesa tremeu com o impacto e caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços, com um barulho estrondoso. Com aquele único gesto aterrorizante de Dr. Arthur, todo o barulho e gritaria que enchiam o ambiente cessaram instantaneamente, como se por mágica. Os parentes, que até um momento atrás xingavam e apontavam o dedo para Ricardo, ficaram em silêncio, intimidados pela presença imponente de Dr. Arthur. Ricardo também sentiu um suor frio escorrer por suas costas e ficou paralisado no lugar com a boca aberta, um silêncio terrível e sufocante. Onde nem mesmo a respiração era ouvida, novamente pesou sobre a sala. Dr. Arthur, sentado ereto em sua grande cadeira, brilhava com um olhar de predador, afiado e feroz. Seu olhar, cheio de uma fúria fria e imensa, estava fixo no topo da cabeça de Larissa, que ainda estava prostrada no chão. As rugas profundas em sua testa e os músculos de sua mandíbula tremiam sutilmente, e uma raiva vulcânica, prestes a explodir, começou a emanar dele. Dr. Arthur levantou-se lentamente, apoiou-se em sua bengala e deu um passo pesado em direção a Larissa e Ricardo. Todas as pessoas na sala, em meio a uma tensão que fazia o coração parar, esperavam, prendendo a respiração, que Dr. Arthur falasse. Seu olhar feroz passou por sua nora Helena, caída no chão e chorando, com uma expressão de pena, antes de se fixar novamente no rosto arrogante de Ricardo. Um silêncio assustador e perfeito, que deixava claro quem era o verdadeiro poder naquela casa, encheu a sala e se arrastou pesadamente. O silêncio pesado oprimia a sala de estar, cheia de dezenas de parentes. Dr. Arthur, com a postura impecável, olhava ferozmente para Larissa, prostrada no chão. Ele enfiou lentamente a mão enrugada e áspera no bolso interno esquerdo de seu paletó de linho. Um grosso envelope pardo, dobrado com firmeza, finalmente emergiu de seu bolso para o ar frio da sala. Dr. Arthur agarrou o envelope com força e o atirou com violência no rosto maquiado de Larissa. Com um baque surdo e sinistro, o envelope pesado atingiu a testa de Larissa em cheio e caiu no chão de mármore. Larissa gritou com um impacto repentino e caiu para trás, cobrindo a testa com as mãos. O envelope se abriu com o impacto e dezenas de papéis que estavam dentro se espalharam desordenadamente por toda parte. Os papéis brancos flutuaram no ar como uma nevasca antes de pousarem suavemente sobre o tapete caro. Os parentes, prendendo a respiração, concentraram seus olhares curiosos no conteúdo dos papéis espalhados pelo chão. Entre os documentos espalhados, a verdadeira idade, o nome real de Larissa, suas
chocantes fotos de ficha criminal estavam expostas para todos verem. Nas fotos, Larissa, com um rosto simples e sem maquiagem, completamente diferente de sua aparência glamourosa atual, vestia um uniforme de presidiária e segurava uma placa com seu número de identificação. Dr. Arthur bateu com a bengala no chão com força e gritou, com uma voz que ecoou pela sala como um trovão, sua vigarista. Como ousa uma golpista sem escrúpulos entrar na minha sagrada festa de aniversário e se passar por dona da casa? Larissa, ao ver suas fotos de prisão espalhadas pelo chão, ficou pálida como um fantasma. Com o rosto lívido e tremendo, ela começou a juntar apressadamente os registros de seus crimes. Dr. Arthur bateu com a ponta da bengala na mão dela e, com sua voz potente e característica, começou a ler o conteúdo dos documentos em voz alta. Larissa, nome verdadeiro, Lúcia da Silva. Idade não 33, mas 41. Sons de espanto e incredulidade ecoaram por entre os parentes. Dr. Arthur olhou para os parentes uma vez e, com uma voz ainda mais fria e firme, começou a expor o passado sujo e oculto de Larissa. Esta mulher, no passado, aproximou-se intencionalmente de 3 homens casados e ricos, destruiu completamente suas famílias e extorquiu enormes quantias em dinheiro. Ela é uma golpista profissional da pior espécie. Dr. Arthur pegou um dos papéis da mesa e, apontando com o dedo, acrescentou: olhem bem para esta lista de vítimas e os comprovantes de transferência. Ela é um parasita imundo que vive de destruir lares alheios. A máscara perfeita de Larissa, que fingia ser elegante, sofisticada, foi estilhaçada na frente de dezenas de pessoas. Ela, que queria enganar justamente o presidente de uma grande empresa, viu todos os seus segredos revelados na festa de aniversário de seu sogro e desejou que o chão se abrisse para engoli-la. Prostrada no chão, ela começou a esfregar as mãos e a implorar, com o rosto coberto de lágrimas e ranho. Pai, isso tudo é um mal-entendido. Alguém armou para mim. Com certeza são documentos falsos. Ricardo, ao lado, ouvindo os chocantes antecedentes criminais de Larissa, também negou veementemente a realidade a princípio. Com rosto vermelho de raiva, ele gritou para o pai: Pai, de onde o senhor tirou esses documentos forjados, dignos de uma novela barata, para humilhar a pessoa que eu amo? Ricardo abraçou o ombro de Larissa e, ofegante, continuou a protestar indignado. A Larissa é a mulher mais pura e dedicada que eu conheci em mais de 30 anos. Ela só tem olhos para mim. Dr. Arthur deu uma risada de escárnio e, com a ponta do sapato, empurrou os autos da polícia e os depoimentos das vítimas para perto de Ricardo. Se você não acredita, então veja com seus próprios olhos os registros de investigação com o selo oficial da polícia e as fotos de ficha criminal que estão bem na sua frente. Ricardo pegou os documentos com raiva e, ao começar a ler, os seus traços faciais, antes descarados, se contorceram horrivelmente. Nos documentos havia fotos de Larissa entrando e saindo de motéis com outros homens e o histórico de mensagens de chantagem que ela enviava para extorquir dinheiro. Tudo impresso com clareza. Ricardo, ao perceber que a mulher em quem confiava cegamente e para quem estava disposto a dar toda a sua fortuna era uma golpista com 3 condenações, ficou em choque e não conseguiu fechar a boca. Ele jogou os documentos no chão e, tomado pela traição, agarrou o colarinho de Larissa com força. Sua louca! O que é tudo isso? Todas aquelas palavras doces que você me disse eram mentiras para roubar meu dinheiro? Larissa se debateu para se soltar e, com os lábios pálidos, gaguejou uma desculpa. Amor, não é nada disso. Eu posso explicar tudo, desde o começo. O meu amor por você, pelo menos isso, sempre foi verdadeiro. Dr. Arthur bateu novamente com a bengala no chão com força, silenciando a briga sórdida dos dois. Calem essas bocas imundas. Como ousam mentir e causar tumulto na minha casa sagrada?
Ele olhou ferozmente para Ricardo, que estava completamente desnorteado, e enfiou a faca da verdade ainda mais fundo. Há 3 meses que eu contratei pessoas competentes para investigar vocês dois. Eu já sabia de todo o seu passado nojento e preparei este momento. Com a revelação fria de Dr. Arthur, Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem e recuou, caindo desajeitadamente sobre um sofá. Dr. Arthur virou-se e olhou com ternura e firmeza para sua nora Helena, que até um momento atrás estava caída no chão, chorando. Com uma voz alta e clara, para que todas as dezenas de parentes pudessem ouvir, ele declarou: enquanto eu estiver vivo, a única nora que protegerá esta grande família e esta empresa será a Helena, a esposa que esteve ao meu lado em silêncio por 32 anos. Com a declaração estrondosa de Dr. Arthur, os parentes acenaram com a cabeça e começaram a aplaudir, satisfeitos. Larissa, completamente encurralada, já não conseguia nem se desculpar e tremia da cabeça aos pés. Seu vestido de grife, antes deslumbrante, estava manchado de suor e lágrimas e completamente amassado. Seu cabelo, antes perfeitamente penteado, estava desgrenhado como o de um fantasma. Dr. Arthur apontou a bengala para a porta da frente e deu um ultimato gelado a Loris. Saia da minha casa com seus pés imundos agora mesmo. Se não, hoje mesmo você vai dormir no chão frio de uma cela de prisão por fraude e tentativa de extorsão. Em meio aos olhares de desprezo e aos gritos de desaprovação dos parentes, Larissa finalmente largou Ricardo e se levantou de um salto, com o rosto coberto pelas mãos, percebendo que seu sonho de se tornar a dona da casa havia terminado em uma humilhação terrível. Ela correu para a porta, sem nem perceber que seu salto alto havia saído do pé. Ela fugiu desesperadamente para fora. Vendo as costas patéticas de Larissa fugindo, Ricardo ficou olhando para o vazio com os olhos sem vida, como se tivesse perdido tudo. Mas a punição de Dr. Arthur não havia terminado. Ele tossiu alto e, com uma voz grave, chamou em direção à sala de visitas no canto da sala. Dr. Mendes, agora vem aqui e revele claramente as coisas terríveis que esse tolo fez na empresa. A porta da sala de visitas se abriu silenciosamente e o Dr. Mendes, com a gravata impecavelmente arrumada, caminhou para o centro da sala segurando sua pasta preta. Ele enfiou na cara de Ricardo os grossos extratos da conta bancária da construtora e os documentos de criação da empresa de fachada. O Dr. Mendes ajeitou os óculos e, com um tom seco e profissional, começou a apertar o cerco a Ricardo. Diretor Ricardo Almeida, aqui estão as provas completas de que o senhor superfaturou deliberadamente o custo de materiais e criou uma empresa de fachada para expulsar a diretora Helena da empresa. Ricardo, ao ver que seus livros de contabilidade fraudulentos estavam nas mãos do Dr. Mendes, ofegou como um animal e tentou arrancar os documentos. O Dr. Mendes desviou da mão dele com leveza e, virando-se para os parentes, começou a detalhar os crimes de Ricardo. Nos últimos 12 meses, o diretor Ricardo desviou a enorme quantia de 10 milhões de reais dos fundos da empresa e transferiu tudo para a conta de laranja da senhora Larissa, que acabou de fugir. O Dr. Mendes virou a última página dos documentos e bloqueou cruel e completamente a saída de Ricardo. A queixa-crime por apropriação indébita e desvio de dinheiro, com base nessas provas irrefutáveis, foi concluída ontem à noite. Ricardo finalmente percebeu que todos os seus planos perfeitos para se livrar da esposa haviam se tornado a forca que apertava seu próprio pescoço. Com os lábios trêmulos, ele caiu de joelhos diante de Dr. Arthur e começou a implorar por sua vida. O momento da queda mais patética e miserável do filho mais velho, que por décadas viveu arrogantemente acima de sua família, se desenrolava no meio da sala de estar. Com a revelação contundente do Dr. Mendes, a verdade sobre o desfalque colossal do marido foi exposta à luz do dia. Helena, que estava sentada no chão de mármore, enxugou as lágrimas e levantou-se lentamente.
A verdade cruel de que seu marido não apenas a traiu com uma mulher mais jovem, mas também tentou arrancar os pilares da empresa que ela construiu com seu próprio sangue, a fez tremer da cabeça aos pés. A traição terrível de 32 anos de sacrifício foi esmagada em um instante, e uma chama de fúria imensa começou a arder em seu peito. Helena cerrou os punhos com tanta força que ficaram brancos e lançou um olhar feroz e gelado para Ricardo, que ofegava como um animal. Ricardo, que até um momento atrás agia como dono do mundo, estava agora prostrado no chão, tremendo como uma folha. Dr. Arthur tossiu alto e fez um sinal com a mão para o Dr. Mendes, dando-lhe uma ordem com voz grave. Dr. Mendes, traga-me também aquele envelope que eu assinei e registrei em cartório ontem à noite. O Dr. Mendes tirou de sua pasta preta um envelope grosso, selado com uma fita dourada, e o entregou com respeito nas mãos de Dr. Arthur. Diante dos olhares atentos de dezenas de parentes, Dr. Arthur ergueu o envelope bem alto. Com uma voz potente e imponente que desmentia sua idade avançada, ele começou a anunciar oficialmente para todos na sala. Ouçam com atenção. A partir de hoje, não resta um único centavo da minha herança para meu filho mais velho, Ricardo. Ricardo, chocado com a declaração, levantou a cabeça bruscamente. Dr. Arthur olhou para a queda miserável de Ricardo e deu o golpe final, com uma voz firme e implacável como um raio. Toda a minha fortuna pessoal e o poder na empresa pertencerão unicamente à verdadeira dona desta casa, minha nora, que a protegeu por 32 anos. Um murmúrio de surpresa e admiração ecoou entre os parentes. Dr. Arthur tirou do envelope a escritura de doação com plena validade legal e a mostrou claramente para todos. Neste documento está registrado que o apartamento de luxo nos Jardins, avaliado em 25 milhões de reais e que estava em meu nome, já foi completamente transferido para o nome de Helena. Dr. Arthur pegou outro documento, balançou-o no ar e continuou com uma voz ainda mais firme e poderosa. E os 40% das ações da construtora, que eu construí com o trabalho de uma vida inteira, também foram doados integralmente a Helena, sem que restasse uma única ação. Naquele momento, a atmosfera na sala de estar virou completamente em uma reviravolta de imensa catarse. Dr. Arthur virou-se para Helena e, com um sorriso caloroso e gentil, declarou com firmeza: de agora em diante, a única acionista majoritária e detentora do poder de gestão desta grande construtora é a diretora Helena e mais ninguém. O rosto de Ricardo ficou cinzento ao perceber que todos os seus laços de sangue e poder haviam sido cortados para sempre. A verdade de que a fortuna de 25 milhões de reais em imóveis e o controle da empresa haviam passado para as mãos da esposa que ele tentou expulsar, o fez arrancar os cabelos como um louco. Finalmente, compreendendo a gravidade terrível da situação, Ricardo se arrastou de joelhos em direção a Dr. Arthur, tentando agarrar a barra de sua calça. Com o rosto coberto de lágrimas e ranho, ele se agarrou à perna do pai e começou a implorar de forma humilhante: pai, eu devo ter enlouquecido. Fui enganado por aquela vigarista. Eu perdi completamente o juízo. Ricardo bateu com a testa no chão de mármore e gritou, pedindo para ser salvo, até sua garganta ficar rouca. Por favor, me perdoe só desta vez. Eu sou seu filho, seu sangue. O senhor não pode me deixar na rua sem um tostão? Pode? Mas Dr. Arthur afastou a mão imunda de Ricardo com a ponta de sua bengala, de forma fria e ríspida. Olhando para Ricardo, que se contorcia no chão, ele rosnou como uma fera, com uma resposta gelada e impiedosa. Sangue? Não me venha com essa conversa. No momento em que você desviou 10 milhões de reais da empresa para dar para aquela golpista, você deixou de ser meu filho. Dr. Arthur respirou fundo e, como se estivesse proferindo uma sentença de morte, sussurrou um ultimato gelado no ouvido de Ricardo.
Amanhã, assim que o dia amanhecer, eu mesmo vou te denunciar ao Ministério Público por apropriação indébita e desvio de dinheiro. Prepare-se para apodrecer na cadeia pelo resto da vida. Ricardo, diante da decisão firme de Dr. Arthur, sentiu o mundo escurecer e apenas emitia um som de choro estranho e engasgado. Nesse momento, Helena aproximou-se de Dr. Arthur e olhou para Ricardo, prostrado no chão, com um olhar gelado e autoritário. Nos olhos de Helena, que por 32 anos nunca havia levantado a voz para o marido. Não havia mais um pingo de pena ou hesitação. Com os braços cruzados, ela olhou para o rosto patético de Ricardo e disse com uma voz fria como gelo: "O divórcio que você tanto queria. Não se preocupe, eu vou te dar um divórcio completo e implacável." Ricardo tentou agarrar a barra da calça de Helena, mas ela recuou um passo, com uma expressão de nojo. Apontando o dedo para ele, Helena começou a expressar sua vontade poderosa e firme. "Amanhã de manhã, junto com a petição de divórcio, vou entrar na justiça com um pedido de arresto de todos os seus bens para reaver os 10 milhões de reais que você desviou." Helena ergueu o queixo e, com um sorriso de vitória sem misericórdia, deu o golpe final. "E não se preocupe, também vou processar sua grande dona da casa, a Larissa, por danos morais e vou tirar até o último centavo dela. Pode esperar." A raiva contida de Helena por 32 anos de desprezo e humilhação explodiu em uma punição legal completa e satisfatória. Os parentes, ao ouvirem a declaração forte e decisiva de Helena, levantaram-se e aplaudiram calorosamente. O tio-avô cuspiu no chão na direção de Ricardo e, com desdém, levantou a voz para criticá-lo. "Você é pior que um animal. Passe o resto da vida na cadeia, comendo o pão que o diabo amassou, e se arrependa amargamente de seus pecados." A tia também deu tapinha no ombro de Helena e lançou um olhar de desprezo para Ricardo. Que alívio! Finalmente, a nossa Helena encontrou seu lugar e se livrou desse lixo. Com todo o poder e dinheiro agora nas mãos firmes de Helena, Ricardo estava completamente sozinho. Dr. Arthur virou-se e fez um gesto com o queixo para o chefe de gabinete e 2 seguranças robustos que esperavam no canto da sala. Ao sinal do chefe de gabinete, os seguranças de terno preto se aproximaram de Ricardo. Eles agarraram os braços de Ricardo, que estava sentado no chão, chorando, de forma rude e firme. Ricardo se debateu, gritando para ser salvo, como um porco, mas não conseguiu resistir à força imensa dos seguranças. Os seguranças arrastaram Ricardo pela sala em direção à porta da frente, com seus pés se arrastando no chão. Enquanto era levado, Ricardo gritou com a voz rouca para Helena e Dr. Arthur: "Pai, Helena, eu errei, eu realmente errei. Fui completamente enganado por ela. Eu estava louco. Por favor, me salvem." Mas ninguém na sala de estar dirigiu um único olhar de compaixão ao desespero de Ricardo. Os seguranças abriram a pesada porta da frente e jogaram o corpo de Ricardo para fora, no frio. O fim do arrogante filho mais velho, que por décadas viveu de forma luxuosa e prepotente sobre sua família. Foi extremamente patético. Ricardo, sem um centavo no bolso e sem um pingo de dignidade, foi jogado no asfalto frio, vestindo apenas o terno fino que usava. Com um estrondo, a pesada porta da mansão se fechou na cara de Ricardo, de forma fria e definitiva. Ele socou a porta fechada com os punhos até sangrar, chorando, mas a grossa porta de ferro não se abriu novamente. Dentro da sala, a bagunça da festa de aniversário foi rapidamente arrumada pelos parentes mais ágeis. Os cacos de vidro e os papéis sujos foram jogados no lixo em um instante, e novas taças de champanhe foram colocadas sobre a mesa. Dr. Arthur colocou sua bengala de lado e segurou as mãos ásperas e calejadas de Helena com firmeza e calor. Em seus olhos, antes ferozes como os de um tigre, lágrimas quentes e vermelhas se formaram e escorreram silenciosamente por suas rugas. Dando tapinhas nas costas da mão de Helena, ele confessou seus sentimentos mais profundos com uma voz tão sincera que silenciou toda a sala. "Helena, em nome deste pai falho,
Muito obrigado por ter protegido este velho e esta empresa em ruínas por 32 anos. Helena, com o consolo caloroso e a confiança inabalável de Dr. Arthur, também deixou suas emoções contidas virem à tona e chorou grossas lágrimas silenciosamente. Dr. Arthur abraçou o ombro de Helena e, virando-se para as dezenas de parentes, fez a declaração mais calorosa e grandiosa. De agora em diante, a única e verdadeira dona desta grande família e da nossa construtora é a minha amada nora, Helena. Todos os parentes se levantaram e aplaudiram Helena com um respeito e uma admiração sinceros. Nos braços do sogro, que acreditou nela e empunhou a grande espada da justiça, Helena sentiu todas as suas feridas se curarem completamente, como a neve derretendo na primavera. Em seu rosto, o sacrifício cego e tolo havia terminado para sempre e um sorriso radiante de uma vitoriosa forte, que conquistou controle de sua própria vida com suas próprias forças, brilhava intensamente. Exatamente 1 ano se passou, rápido e pesado, desde a tempestuosa festa de aniversário de Dr. Arthur. Ricardo, encolhido em um canto de uma agência de empregos para diaristas, tremia de frio sob o vento cortante de uma madrugada de inverno. Após cumprir pena na prisão pelo desfalque de 10 milhões de reais, ele agora carregava o estigma de ex-presidiário e não conseguia sequer sonhar com um emprego decente. O chefe da agência saiu com uma prancheta na mão e gritou o nome de Ricardo, uma voz irritada e aguda. Ei, você aí, o velho Ricardo Almeida. Hoje tem trabalho na demolição de um prédio comercial lá na periferia, carregando saco de cimento. Pega logo o capacete e não se atrasa. Ricardo, batendo a poeira de sua calça de trabalho, velha e suja, levantou-se e, curvando-se profundamente para o chefe, respondeu de forma humilhante: Sim, chefe. Minhas costas estão doendo pra caramba há alguns dias. Mas para garantir o pão de hoje, vou carregar peso até morrer, se for preciso. Ricardo vivia de bicos em obras, um dia de cada vez, morando em um quarto de pensão mofado, escuro e apertado, sem sequer ter dinheiro para o aluguel. A glória de seu passado, quando, como herdeiro de uma grande empresa, vivia arrogantemente e usava o cartão corporativo como se não houvesse amanhã, desapareceu completamente. O macacão de trabalho surrado de sua esposa, que ele tentou jogar fora como lixo, era agora a roupa que ele teria que usar pelo resto da vida, trabalhando até os ossos. O destino de Larissa, que se aproximou de Ricardo de olho em seu dinheiro e poder, foi ainda mais trágico. Ela perdeu completamente o processo de danos morais movido por Helena e foi condenada a pagar uma indenização altíssima que não tinha como arcar. Além disso, com a ação de recuperação dos 10 milhões de reais desviados, todos os seus bens, incluindo a mansão de luxo e as bolsas de grife, foram confiscados pela justiça. No final, todos os seus golpes anteriores contra outros homens casados foram somados ao processo e ela recebeu uma pena pesada. Larissa, que tanto zombou dos pobres e caipiras, foi reduzida a essa mesma condição e agora cumpre sua pena em uma cela fria e escura de uma prisão. Enquanto isso, a vida de Helena, que recebeu 40% das ações da empresa de Dr. Arthur e se tornou a única diretora executiva, mudou 180 graus, com sua dedicação característica e a experiência prática que acumulou ao longo de 32 anos em canteiros de obras, ela fez a empresa crescer exponencialmente. A construtora, que antes era uma pequena empresa regional à beira da falência, tornou-se em apenas 1 ano uma das maiores do setor, graças à sua liderança e determinação. Helena não se contentou apenas em aumentar os lucros da empresa. Ela se lembrou de seu próprio passado e olhou primeiro para as mulheres trabalhadoras que, como ela sofriam com a pobreza e a discriminação. Ela implementou um programa de contratação especial para mulheres e, com seu próprio dinheiro, criou uma fundação de bem-estar para cuidar das famílias de seus funcionários.
Helena não era apenas uma dona fria e calculista, mas se tornou uma líder social respeitada por todos. Em uma manhã de segunda-feira vibrante, sob a luz do sol da primavera, Helena, vestindo um elegante tailleur azul marinho, entrou no lobby da empresa com passos firmes e confiantes. Inúmeros funcionários, com seus crachás pendurados no pescoço, pararam ao vê-la e a cumprimentaram com uma reverência e uma voz alegre. Seu chefe de gabinete se aproximou e, olhando para seu tablet, relatou de forma eficiente: "Bom dia, diretora. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo complexo de apartamentos desta tarde já está perfeitamente organizada, sem margem para erros." Helena, com um sorriso calmo e sereno, deu um tapinha no ombro dele e respondeu suavemente: "Ótimo trabalho. O tempo está um pouco frio hoje, então, por favor, verifique novamente se todos os equipamentos de segurança e proteção contra o frio foram distribuídos para a equipe da obra sem falta." Os funcionários, mais uma vez, sentiram-se profundamente tocados pela preocupação de Helena, que colocava a segurança das pessoas acima do lucro da empresa, e a olharam com ainda mais respeito. Helena havia curado completamente as feridas de seu passado, quando, com o rosto sem maquiagem e sujo de poeira, suportava o desprezo do marido e percorria as obras com teimosia. A saúde de Dr. Arthur também melhorou significativamente, graças aos cuidados dedicados de Helena e à atmosfera pacífica da casa. Agora livre de seu filho tempestuoso. Em uma tarde ensolarada de fim de semana, Dr. Arthur estava confortavelmente reclinado no banco de trás do sedã de luxo que Helena dirigia com habilidade, apreciando a bela paisagem que passava pela janela. Com um sorriso caloroso e radiante em seu rosto enrugado, ele disse a Helena com uma voz gentil e afetuosa: "Helena, minha filha, você já tem tanto trabalho na empresa que mal tem tempo para si mesma. Muito obrigado por levar este velho para passear pelos lugares bonitos do país todo fim de semana." Helena, vendo o rosto feliz de Dr. Arthur pelo retrovisor, riu com vontade e, virando o volante suavemente, respondeu: "Pai, na sua idade, o melhor remédio do mundo é respirar ar puro e comer a comida deliciosa que eu compro. Não se preocupe com a empresa e aproveite a paisagem." Os filhos de Helena, que também haviam sofrido com as traições e o comportamento abusivo de Ricardo, superaram seus próprios traumas e voltaram para o lado da mãe. O filho e a filha, ambos formados em boas universidades, entraram para o departamento de planejamento estratégico da construtora e se tornaram os maiores apoiadores de sua mãe, ajudando a aliviar o peso de sua gestão. Eles, que superaram a dor do passado, se entenderam profundamente e construíram um novo núcleo familiar, mais forte e harmonioso do que nunca. Uma noite, no enorme salão de festas de um hotel 5 estrelas no coração de São Paulo, uma celebração deslumbrante e grandiosa marcava o 35º aniversário da construtora. Centenas de funcionários da matriz e convidados importantes, vestidos com trajes de gala, enchiam o salão que brilhava sob os lustres de cristal. As luzes do salão se apagaram e uma música imponente começou a tocar. Helena, com passos elegantes e firmes, subiu ao palco decorado com flores. Segurando o microfone com as 2 mãos, ela olhou para os olhos brilhantes da multidão e, com uma voz emocionada e comovente, começou seu discurso. "Se hoje podemos nos reunir neste lugar glorioso e belo para brindar, é graças à dedicação e ao suor de cada um de vocês que trabalharam arduamente nos bastidores, nos canteiros de obras, ao longo desses 35 anos. As centenas de funcionários que lotavam o salão se levantaram e aplaudiram de pé. Em uma ovação estrondosa, o discurso sincero de Helena. Com os olhos marejados, Helena curvou-se profundamente para a mesa VIP na primeira fila, onde Dr. Arthur assistia com uma expressão de orgulho e expressou sua gratidão mais profunda. "Acima de tudo, agradeço de todo o coração ao meu pai, que no momento mais desesperador acreditou em mim, uma nora insignificante.
e que toda vez que eu estava prestes a cair, colocou em minhas mãos a espada para cortar as raízes podres. Sob os holofotes do palco, o rosto de Helena brilhava, o rosto de uma verdadeira vitoriosa, forte e bela, que não se curvava diante de nenhuma adversidade. Mas na mesma hora, do lado de fora do salão de festas quente e glamouroso, na rua escura e gelada, um cenário completamente diferente e patético se desenrolava. Ricardo, vestindo apenas uma jaqueta cinza fina e suja, encolhia-se de frio e espiava pela vidraça do salão de festas como um ladrão faminto. Ele via Helena no palco, recebendo os aplausos e o respeito de centenas de funcionários de elite sorrindo radiantemente, e batia no peito com desespero. Com o rosto sujo colado no vidro frio, ele chorava grossas lágrimas e murmurava para si mesmo, com a voz embargada, um lamento terrível de arrependimento. Aquele lugar brilhante deveria ter sido o meu lugar. Eu fui enganado por aquela raposa e joguei fora a mina de ouro que tinha nas mãos, caindo neste inferno. Enquanto ele acariciava o vidro e chorava em silêncio, 2 seguranças do hotel, que faziam a ronda, notaram seu comportamento suspeito e se aproximaram. Um deles agarrou a gola de sua jaqueta suja e gritou com uma voz irritada e ameaçadora: "Ei, senhor, as pessoas estão em um evento importante. Aqui. Pare de ficar bisbilhotando e vá para outro lugar, agora." Ricardo, empurrado para trás pela força imensa do segurança, caiu no chão de mármore e, esfregando as mãos, implorou com uma voz servil e patética: "Senhores, me desculpem, é que a diretora que está discursando lá dentro era minha esposa. Eu só queria ver, lá de longe, por um instante." O segurança deu uma risada de escárnio e, empurrando as costas de Ricardo com o pé, o repreendeu de forma fria e implacável. "De onde você tirou essa loucura? Uma diretora de uma grande empresa como ela, casada com um mendigo sujo como você? Isso faz algum sentido?" Ricardo foi arrastado pelos seguranças e jogado como lixo em um beco escuro, longe do hotel glamouroso, lamentando seu passado tolo e irremediável, com um arrependimento que o consumia. Seu choro desesperado e estranho se dissipou no céu frio da noite de inverno, marcando o fim cruel e definitivo da queda eterna do filho ganancioso, completamente alheia à imagem de seu ex-marido, sendo expulso de forma patética e terrível. Helena ergueu sua taça de champanhe bem alto no palco. Ao seu lado, seu filho e sua filha, agora diretores competentes da empresa, sorriam como se tivessem o mundo em suas mãos e brindaram com suas próprias taças de cristal. A filha abraçou a cintura de Helena e sussurrou em seu ouvido com uma voz cheia de amor e carinho: "Mãe, você é a CEO mais incrível e respeitada deste mundo. Nós vamos compensar todo o sofrimento que você passou por causa do papai. Agora, aproveite a vida." O filho também abraçou os ombros de Helena com seus braços fortes e, com a voz firme e os olhos marejados, acrescentou: "É verdade, mãe. Deixe para trás o fardo do passado que era o papai. De agora em diante, nós, a sua verdadeira família, vamos caminhar juntos por um caminho de flores, para sempre." Helena, com os olhos marejados pelo apoio caloroso de seus 2 filhos, que a compreendiam profundamente, virou-se para as centenas de funcionários que a observavam e propôs um brinde com uma voz clara e vibrante: "Há um amanhã ainda mais brilhante e grandioso para nossa construtora. E há um futuro próspero e feliz para todos os presentes. Um brinde." O som alegre das taças de cristal se chocando, vindo de centenas de pessoas que lotavam o salão, ecoou magnificamente como uma grande sinfonia abençoando o novo e radiante começo de Helena. O sacrifício cego e a paciência às vezes podem se tornar um veneno, mas a vida de Helena, que permaneceu firme em seu lugar em meio às provações mais duras, foi finalmente recompensada de forma deslumbrante. Aqueles que, em sua ganância, desprezaram a família, encontraram uma queda miserável, enquanto a protagonista, que provou seu próprio valor, abriu com orgulho o segundo ato de sua vida, radiante.
Esperamos sinceramente que esta história de superação tenha trazido profundo consolo e coragem para a vida de nossos espectadores. Se você ouviu a história até o fim, por favor, deixe um comentário dizendo ouve bem. Aqui foi tempo de sentir. Obrigado.